nessa noite dar as boas-vindas a todos que estarão conosco nessa prosa cristã, que tem por tema Saúde Mental em Meio à Pandemia. E nós queremos aqui dar as boas-vindas à pastora Marta Paixão, esposa do pastor Daniel Santos Paixão, que são os nossos pastores presidentes da primeira igreja Assembleia de Deus. E a pastora Marta, ela é bacharel em teologia, pedagoga e graduada em psicologia. Seja bem-vindo a mais uma prosa cristã nessa oportunidade, pastora Marta. A paz do Senhor, irmão Ledo. É um prazer participar da prosa cristã. Quero saudar o Senhor, a irmã Geli, a todos os irmãos que estão nos acompanhando, os amigos, internautas. E dizer que é um prazer poder falar de algo muito importante, né, que estamos vivenciando, qualidade, e poder compartilhar relacionando com a palavra de Deus, né? É verdade. A Bíblia, com os nossos princípios cristãos. É verdade. Nós vamos falar nessa oportunidade sobre a questão da saúde mental em meio à pandemia. Porém, nós queremos começar com uma definição sobre o papel, o que significa realmente a psicologia e o que vai nos trazer, de benefício, qual a definição dela, dessa palavra questão da psicologia. Qual é a definição para nós? O que nós podemos definir como psicologia e como ciência para nos dias de hoje? Então, iniciando a nossa conversa, a nossa prosa, a psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano e as funções mentais. E quando nós pensamos na psicologia, então, o objeto de estudo da psicologia é em si o comportamento humano e a personalidade humana. E a psicologia, a partir do século XIX, ela começou a ser reconhecida como ciência. Então, o comportamento humano, ele é algo que não pode ser apalpado, mas ele é analisado através de observações, experiências, ele é analisado em laboratório e ela passou a ser reconhecida como ciência, uma ciência muito importante na atualidade, né? Compreender que para que ela se tornasse ciência, para que ela galgasse esse status, né? Então, as suas pesquisas começaram a ser observadas, a partir disso foram elaborado hipóteses, né? Acerca do funcionamento humano e do funcionamento dos diversos fenômenos humanos, né? Então, a psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano e as funções mentais. Então, o objeto de estudo da psicologia é o comportamento e a personalidade humana. Ela estuda os fenômenos, né? Os diversos fenômenos humanos. E ela, a partir do século XIX, ela passou a ser reconhecida como ciência. Até então, não era, mas a partir do século XIX, através de postulados, né, de pesquisas, que começaram a testar hipóteses acerca do funcionamento dos fenômenos humanos, ela foi reconhecida como ciência, e é uma ciência muito utilizada na atualidade para a busca da compreensão do desenvolvimento da personalidade humana. Então, a psicologia passou a ser tratado como ciências, né, pastora Marta? Isso, correto? A partir do século XIX, ela foi reconhecida como ciência, né? Sim. E ela faz os seus postulados em pesquisas que buscam testar hipóteses acerca do funcionamento dos diversos fenômenos humanos, as funções mentais e personalidade humana. Resumindo, o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano.
Se nós olharmos para a palavra de Deus também, quando nós olhar, a palavra de Deus também vai falar a questão do comportamento humano, né? E a Bíblia vai relatar, vai tratar o ser humano também, tratando as características do ser humano. Aí nós encontramos na Bíblia registrado: o homem é corpo, alma e espírito. Na psicologia tem um outro ponto de vista, né, pastora Marta? Mas quase similares, porém tem algum ponto que ela contradiz com a palavra de Deus, né? A psicologia, ela estuda o homem numa visão tridimensional, que é os fatores biológico, psicológico e social. Já quando nós olhamos para a antropologia, nós vamos ver que se estuda também o homem de uma forma tricotômica, que é corpo, alma e espírito. E nessa questão aqui nós devemos aí, até colocou um texto que foi escrito, devemos ter o cuidado para não cristianizar a psicologia e psicologizar o cristianismo. Usou uma frase aqui bem, que é um cuidado que nós devemos ter, né, nessa questão aqui de trabalhar nesses dois pontos, né, a questão da psicologia e da Bíblia, né, a questão do ensinamento bíblico, né. É verdade, como a psicologia e a questão da teologia, né, elas estão o homem dentro de uma visão muito semelhante. Então, como já falei, na psicologia estuda o homem, né, de uma forma biológica, psicológica e social. Tanto que, quando nós formos ler textos e estudos dentro dessa área, a gente vai ver que o homem ele é biopsicossocial, né? Sim. Dentro, à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que a visão já é também tricotômica, corpo, alma e espírito. Porém, nós que temos essa visão da palavra de Deus, a visão teológica, nós precisamos ter um cuidado, que eu quero agora compartilhar com os irmãos que estão nos acompanhando. Que cuidado é esse? De nós não cristianizarmos a psicologia. A gente percebe uma intenção das pessoas aproximarem a psicologia do cristianismo, e elas acabam tentando cristianizar a psicologia, né? Tentando interpretar os conceitos bíblicos à luz das teorias psicológicas. Nós precisamos ter um cuidado sobre isso. Por quê? Dentro da psicologia há várias vertentes, várias abordagens, e nós sabemos que não somente esta ciência, a psicologia, mas como todas as demais ciências, nós temos aí algo muito claro, que é a questão do evolucionismo e a descrença em Deus. Quando nós estamos pensando sobre a palavra de Deus, nós cristãos, nós precisamos compreender que a Bíblia, a si mesmo, ela se interpreta. Então, nós não precisamos da psicologia para interpretar a Bíblia. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado de não buscar interpretar os conceitos bíblicos à luz da psicologia. Ela diz o homem de uma forma muito semelhante, mas existe um abismo entre ambas, né? A ciência chamada psicologia e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Sim. O cuidado que nós temos que ter é de não psicologizar o cristianismo. O que seria isso, né? A psicologia, ela tem o seu devido valor como ciência. Porque ela vai tratar do comportamento humano, da personalidade, vai tratar de assuntos relacionados com as nossas emoções, né? E nós precisamos ter um cuidado, porque a maioria das teorias, das abordagens, ela leva o homem a aceitar-se a si mesmo como ele é. E quando nós olhamos a palavra de Deus, isso se contrapõe um pouco ao Evangelho, porque o Evangelho ele nos fala da seguinte forma, né, que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz
e seguir a Jesus. Então, Sim. precisamos muitas vezes renunciar ao nosso eu, também está relacionado com o nosso ego, né? Negar nós mesmos para poder seguir a Jesus. Então, nós precisamos ter um cuidado, né, com o evangelho do aceite-se a si mesmo, porque se contrapõe o evangelho de Cristo. E isso é tentar espiritualizar os conceitos fundamentados em comprovações cientificamente aceitáveis, né, que é o comportamento humano. Então, temos que ter esse cuidado de cristianizar a psicologia e não psicologizar o cristianismo. Numa visão simples, parece que andam junto. Se não analisarmos bem, as duas linhas parece que vão andar quase juntas. Só que, como colocou, né, tem um abismo muito grande que deve ser prestado atenção nessa questão aqui, porque se nós não analisarmos, não refletirmos um pouco, e bem colocado aqui, ó, aceite-se assim, que é hoje está sendo colocado, venha e fique como está, vai estar usando, vai estar contradizendo com a palavra de Deus, que ela quer que a palavra de Deus nos confronta para uma mudança, né? Para ter uma mudança mesmo, de vida. E colocou aqui na escritura, não precisamos substituir o evangelho pelas teorias psicológicas. A Bíblia por si só é autossuficiente, porém, demonizar a psicologia é negar o valor das ciências. E aqui que entra um assunto muito importante, né, pastora Marta? Que muitas vezes nós, como cristãos, eu digo eu fui um que muitas vezes neguei, que achava que isso aqui era coisa que não tinha valor, que era necessário, que faltava fé, tantas coisas que eu fui um que fiz. Tá? Sendo sincero, que coloquei. Depois, quando começo a estudar, ver realmente o grande valor e a necessidade que há de ser utilizado nos dias atuais, né? Sempre foi muito falada a questão da psicologia, só que é uma necessidade muito grande para os dias que nós estamos vivendo também, né, pastora? Com certeza. Então, a psicologia, ela é uma ciência que ela reconhece a religiosidade e a fé, mesmo ela tratando do homem como um ser biológico, psicológico, social, ela hoje já reconhece a religiosidade e a fé presentes na nossa cultura e também como constituição da nossa subjetividade, né? Como parte de cada um de nós. Ela já reconhece a questão da importância da fé e da religiosidade. E ainda falando sobre a importância da palavra de Deus e como ela é autossuficiente, nós não precisamos substituir a palavra de Deus pelas teorias psicológicas, não. Porém, demonizar a psicologia é negar o valor da ciência. Então, nós precisamos ter a consciência que é indispensável para nós o conhecimento teológico para tratar das questões espirituais, né? Sim. Porém, também precisamos ter o conhecimento de como tratar as questões emocionais, de como entender o comportamento, a personalidade humana. Aí entra a ciência, que é a psicologia. Então, para tratar as emoções, comportamento humano, personalidade, entra a psicologia. Para tratar as questões espirituais, entra a palavra de Deus. Entra, então, toda a Bíblia Sagrada, que ela é autossuficiente. É preciso um equilíbrio, né? Nós não podemos negar a ciência, jamais, mas também nós não podemos, assim, demonizar, né? Porque até há um tempo atrás, muitas vezes, eu fui uma pessoa também, como o senhor, que achava, por exemplo, que a depressão era algo espiritual apenas. Sim. E hoje nós entendemos, à luz da ciência, da psicologia, que a depressão, ela é uma doença. E ela tem os seus fatores, né? Vários fatores. Pode ser biológico, pode ser
um momento que a pessoa teve um enfrentamento difícil, uma perda, pode ser o ambiente onde ela está inserida, né? Então, por isso a psicologia está aí para ajudar a reconhecer esses fatores. E ela precisa ser tratada, assim como o nosso corpo, as doenças do físico precisam ser tratadas, as doenças emocionais também precisam ser tratadas, porque o nosso emocional, nós somos um ser interligado. Então, o nosso emocional ele é interligado com o nosso corpo. Se a nossa mente não está bem, as nossas emoções não estão bem, o nosso corpo vai sinalizar, né? E aí a gente já, com certeza, os irmãos que estão nos ouvindo, os amigos, já ouviram falar nas doenças psicossomáticas, que são de fundo emocionais. Nós precisamos tratar, assim como nós tratamos a pressão alta, assim como nós tratamos a diabetes e tantas outras doenças, precisamos também tratar das doenças emocionais, porque se não tratarmos e não houver uma prevenção, logo mais adiante nós teremos aí sintomas que serão percebidos no nosso físico, né? Então, por isso é importante a psicologia. Será que nessa questão mesmo, colocou que tem outros tipos de doença no corpo, que faz um exame médico clínico, um exame no laboratório, e vai constar ali o problema que a pessoa tem. E muitas vezes no psicológico não tem esse tipo de exame. Só que não é aí que entra que muitas pessoas têm certa restrição nessa questão da psicologia, e nós como cristãos mesmo que muitas vezes negamos esse valor da psicologia, que precisamos desmistificar esse ponto e deixar bem claro para que possamos entender, os irmãos possam compreender que realmente a psicologia tem o seu valor, né? Com certeza. Muitas vezes nós deparamos com alguns comentários, né? Tipo assim, não, a psicologia é coisa para doido, para pessoas fracas, para pessoas doentes, né? Tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou no psicólogo, eu não estou louco, mas não é nesse sentido que nós devemos pensar em ver a psicologia. A psicologia, ela atua também como uma prevenção, né? Uma prevenção. Se todos nós pudéssemos realizarmos terapias com frequências, nós seríamos muito melhores, né, no nosso dia a dia. Porque também é uma forma de prevenção para as enfermidades emocionais. E hoje nós temos visto aí várias enfermidades emocionais, doenças emocionais, né? Correto. Nós pensamos aí nas síndromes, nós temos muitas síndromes, cada dia aí surgindo, né? Novas doenças emocionais, de fundo emocional, e a gente vê a síndrome do pânico, a gente vê o transtorno do estresse pós-traumático, que é um dos fatores que a gente vai perceber muito aí no pós-pandemia, né? Porque nós vamos, no decorrer agora da nossa conversa, os irmãos vão ver aí os estressores que nós já estamos presenciando e enfrentando. Sim. E alguns já são percebidos agora, alguns sintomas, traumas já estão sendo percebidos agora, e muito mais será percebido pós-pandemia. Nós estamos em plena pandemia, né? Sim. Mas após esse período também haverá muitas consequências que precisam ser acompanhadas aí, né, por profissionais. Nós temos a questão da bipolaridade, transtorno borderline, transtorno depressivo persistente, a questão do narcisismo, síndrome, né, de Burnout, que é o esgotamento físico, e isso aí também entra nesse grupo aí a questão de líderes, de pastores, irmãos, às vezes, que têm muitas funções, entram também nessa questão da síndrome de Burnout. Sim. É esgotamento físico. Nós não somos 100% espirituais, não.
Somos corpo, alma e espírito, né? Então, é corpo, Correto. emoções, é a questão espiritual. E quando um desses três aí está sobrecarregado, vai sinalizar, então, adoecimentos. E nós precisamos ter cuidado. Eu acredito que em outra oportunidade a gente vai falar nessas síndromes, nesses transtornos, e vamos aí compartilhar algo muito bom que envolve também esse campo amplo da... Nós olhamos que a OMS diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, qualquer distúrbio desse sistema implicaria em um estado de não saúde ou mesmo de doença. O outro pesquisador, Van de Bos, diz: o estado de espírito caracterizado por bem-estar emocional, bom ajustamento comportamental, relativo à liberdade de ansiedade e de sintomas incapacitantes, e uma capacidade de estabelecer relacionamentos, de lidar com as demandas e estresse comuns da vida. Quais os principais sintomas diante dessa situação que estamos vivendo e que precisamos ter atenção toda especial, pastora Marta? Nós estamos vivendo um momento atípico, no qual nós jamais imaginaríamos que iríamos, né, passar por esse momento. E é um momento de muitas incertezas, uma avalanche de informações e tem gerado ansiedade, medo. E nós precisamos estar alertas, né? Porque há aí uma outra pandemia andando junto aí, a pandemia do Covid, ela tem ceifado muitas vidas. E nós estávamos aí, eu estava um tempinho atrás, aí, antes da live, fazendo uma pesquisa. No Brasil, são mais de 105 mil pessoas que já se foram, né? Por essa pandemia. Muitos ainda estão aí doentes, vivendo esse momento aí, hospitalizados, muitas perdas, né? Inclusive hoje nós tivemos a perda de um querido irmão, amigo, irmão Cláudio, e a vida dele foi ceifada por esse vírus. E nós precisamos estar alertas aí, porque tem uma pandemia paralela, né? Uma pandemia que envolve a saúde mental. E antes de nós pensarmos um pouquinho nesses cuidados, nessa atenção que nós precisamos aí redobrar, eu só quero retomar um pouquinho da fala anterior e lembrar aqui aos irmãos, né, aos amigos que estão nos acompanhando aí, que a psicologia, como ciência, ela é factual, né? Ela é baseada em estudos e fatos comprovados. Mas nós devemos ter um cuidado muito importante, porque nem tudo que se diz psicologia realmente é científico. Então, para isso, nós precisamos nos apropriar do conhecimento, se aprofundar mais, né, no que tange aí a esses conhecimentos relacionados com a psicologia, porque nem tudo que se diz psicologia né? E nós temos que, além disso, como cristão, sempre confrontar, né, constantemente as teorias psicológicas com a palavra de Deus e combater os princípios e conceitos antibíblicos. Então, nós devemos ter... Que visão que nós devemos ter da psicologia? Nós devemos ter uma visão eclética. O que é uma visão eclética? É selecionar aquilo que se parece ser melhor. E quando nós pensamos sobre uma visão eclética, nós precisamos, então, buscar conceitos que não contradizem a palavra de Deus. Quando nós olhamos lá em 1 Tessalonicenses 5:21, o que Paulo escreveu, né? Examinai tudo e retende o bem. Então, isso é uma visão eclética, é reter aquilo que nos faz bem, aquilo que
não está em desacordo com a palavra de Deus. E agora, retomando aí esse segundo momento, esse segundo ponto, né? Essa pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, que origina a doença Covid-19, ela vem causando danos humanos, danos econômicos, danos sociais sem precedentes. E nós podemos, então, ver que um micro-organismo tem impactado, né, nações, né, uma molécula microscópica conseguiu dominar o mundo. E pelo fato de haver infectantes assintomáticos, né, e também o intenso tráfico internacional, que aí nós estamos desde o início do ano percebendo já esse vírus, e desde março nós estamos em isolamento com todas essas orientações que são nos passados, já está então completando 5 meses, e Sim. Nós estamos vendo que a gente percebe que a ponta do iceberg seria, né, essa questão relacionada e caracterizada como uma doença pulmonar. Isso é a ponta, mas a partir de várias pessoas sendo infectadas e analisadas e pesquisas que vêm acontecendo, nós sabemos que isso aí envolve uma cascata inflamatória, ou seja, não acomete só os pulmões, acomete outros órgãos e sistemas, né? Direta e indiretamente. Então, é um vírus que atinge o coração, é um vírus que atinge o aparelho digestivo, rins, cérebro, até neurônios. Já existem pesquisas que confirmam sobre isso, deixando sequelas, né? No cérebro, sequelas na mente, sequelas neurológicas, e nós estamos aí todos muito apreensivos com as diversas reações que as pessoas enfrentam, porque cada pessoa enfrenta e reage de uma forma diferente. Tem pessoas mais resilientes, né? E outras mais sensíveis, e essas mais sensíveis à infecção, elas têm uma doença aí que tem efeito a alta letalidade, né? Pela idade, por comorbidades, por precariedades sociais múltiplas, por aspectos especificamente psíquicos, né? Aos quais escolheu-se a ter, aos quais o vírus escolheu-se a ter. Então, é algo que tem trazido um grande transtorno, falando na área da ciência, vírus que tem aí mudado rotinas, que tem acompanhado aí, quem tem acompanhado tem visto, né, tantas vidas sendo ceifadas a cada dia, e isso é muito forte. E atingido também, esse vírus, ele acomete o sistema nervoso central de uma forma aguda, e as pesquisas também afirmam já de uma forma de médio e longo prazo, né? A gente vai ver, então, aí pessoas que contraíram a doença e que conseguiram se salvar, mas que terão sequelas futuramente e vão ter que acompanhar esse processo aí. Aí entra, então, a questão aí da medicina, da psicologia, da psiquiatria, e isso é muito importante. Nessa questão da parte psicológica, né? Aqui em casa, eu e a gerente tivemos o Covid aí, né? E realmente ela traz um sentimento, assim, para a pessoa na parte emocional muito forte. Tá? É uma coisa que não tem como explicar. Tá? Então, realmente, é uma situação atípica, que ninguém estava preparado para viver essa situação aí, né? Então, algo para nós pensarmos, por isso que nós trouxemos esse tema, para nós falarmos, para nós podermos alertar e prestarmos atenção e não deixar chegar a um ponto muito crônico depois de difícil tratamento. Porque todo tratamento, qualquer tipo de tratamento começar no início do problema, é bem mais fácil tratado que posteriormente.
seja qualquer tipo de enfermidade, na psicologia também. Aí começar a tratar mais cedo, quando tiver buscar o recurso mais cedo, é melhor do que mais tarde, né, pastora? Com certeza. Nós não estávamos preparados, nem governos, de uma forma geral. Ninguém estava preparado, né, para esse momento aí que veio esse inimigo que não tem rosto, esse inimigo de 2020, ele não tem rosto, ele pode estar em qualquer lugar, não dá para fugir dele, e representa para nós, seres humanos, um perigo permanente. E esse perigo que nós estamos vivendo diariamente é o que dispara o gatilho da tensão a todo instante no nosso cérebro, né? Então, nós lidamos com uma doença que não há perspectiva de vacinas ou remédios ou perspectiva de cura, e pelo menos nos próximos meses. Então, a única medida que resta aí para nós é nós estar aí seguindo, né, os protocolos, isolamento social, os cuidados, né, as medidas preventivas. Nós temos consciência que nós podemos ser portadores dessa enfermidade, dessa doença aí, né? E além de tudo isso, nós vivenciamos aí, já conversei com pessoas que tiveram, que elas se sentiram discriminadas, né, pelo fato de ter a doença. Conversei com uma pessoa que teve, né, e ele relatava que no dia que ele recebeu o exame, quando ele recebeu o exame ali que testou positivo para Covid, logo as pessoas que estavam próximas, até mesmo uma enfermeira que estava próximo já se retirou, já se isolou, né? Porque as pessoas têm medo, na verdade, estão com um nível elevado de medo de contrair a doença, porque nós estamos vendo aí tudo o que ela gera, né, na pessoa que contrai essa enfermidade. É verdade. Nessa questão agora, que também nós vamos falar agora, a questão dos estressores, né? Colocou nos estressores que estão trazendo graves problemas que precisam ser tratados, para não sofrermos consequências mais sérias. Tá? O primeiro que nós vimos aqui, que vai trazer, é a questão do isolamento social, né? Isso aí um lado é bom para a questão do vírus, porém tem um lado negativo também, né, pastora? Sim. Como nós falamos aí no início da nossa conversa sobre o alto nível de ansiedade, o alto nível de depressão, né? Mas o que está causando? Quais os estressores? O que é que tem causado a depressão? O que é que tem causado alto nível de ansiedade, alto nível de medo? Então, nós vamos analisar alguns estressores que nós estamos aí vivenciando no dia a dia. Primeiro, então, o isolamento social. E eu estava fazendo aí umas pesquisas e um estudo da Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos, fala aí que a falta de contatos sociais traz riscos incomparáveis à saúde. É o mesmo risco de uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia. É a comparação que eles fazem. É uma exposição, né, que chega a ser 2 vezes mais danosa que a obesidade, porque nós somos seres sociáveis, nós não fomos criados para viver isolados, para viver aí reclusos, mas nós fomos criados para a sociabilidade. E essa questão do isolamento, então, ela tem trazido aí algumas dificuldades, né? E quando nós saímos às ruas também a fazer compras, porque nós precisamos continuar nos alimentando, precisamos ir à farmácia, precisamos ir ao mercado, né? E nós somos confrontados com rostos cobertos por máscaras. Isso aí também nos impede do olhar, né? Do olhar aí, olho no olho, e também de interpretar as emoções dos interlocutores. Porque quando a gente se depara com pessoas, a gente pode interpretar aí as emoções através
da face, né? E nós estamos tendo um pouco de dificuldade com isso. Então, não há dúvida, né, que nós precisamos dessa troca, nós somos sociáveis, nós precisamos de troca de experiências, nós precisamos do diálogo, da convivência, e precisamos viver em comunidade para sermos felizes, né? Então, sim, a dica que fica para esse momento aí de isolamento social, que nós não podemos estar aí reunidos, às vezes com a família, aquela rotina que nós tínhamos de receber pessoas em casa, visitas para um almoço, para um jantar, um agrupamento maior que nós não estamos podendo ter agora. Então, a gente precisa se adaptar a esse tempo, a gente precisa usar os recursos que nós temos, né? Usar, eu posso falar assim, usar e abusar, né? Dos recursos que nós temos aí, dos aplicativos, né? Correto. Aí podemos fazer videochamada, podemos usar o Skype, o WhatsApp, chamadas de vídeo, né? Esses recursos que nós temos aí, vamos usar para se conectar e conversar aí com as pessoas, com as famílias interagirem, né? Com os amigos. Precisamos, às vezes, dar aí um telefonema para um amigo que a gente não vê há muito tempo. Precisamos fazer uma chamada de vídeo, às vezes para um familiar, para saber se está bem, como vai as coisas. Isso é importante, a gente precisa se adaptar e usar esses recursos agora nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social. Sem dúvida alguma, né? Porque nós somos muito tátil, nós queremos estar junto, né? E nesse momento não estamos com toda essa liberdade. E bem colocado mesmo, precisamos utilizar, né? Porque a gente gosta de estar junto, é sentir o calor, né? A questão do toque também é importante, né? A gente precisou se readaptar, porque a gente tem essa questão do toque, do abraçar, do acolhimento. E o acolhimento é muito importante para nós, seres humanos. Estamos sentindo um pouco de dificuldade, né? Nós comentávamos aqui com o pastor Daniel que para nós está sendo difícil, porque na igreja nós temos esse momento do acolhimento, o momento do abraço, o momento de receber as pessoas, e nós não estamos podendo fazer isso por hora, né? Eu tenho uma referência que um irmão voltou para Jesus porque no culto eu dei um abraço nele. Ele sentiu acolhido só. Por causa daquela atitude, ele voltou para Jesus. Então é algo realmente fundamental. Porém, temos que aguardar um pouquinho, né, até Deus operar no milagre e essa pandemia ser cessada. Mas nós temos mais. Na verdade, o abraço ele tem um poder curador, né? Isso é comprovado. Quando nós abraçamos, nós liberamos um hormônio no nosso cérebro, o hormônio do prazer. Então, quando nós abraçamos, o abraço ele tem poder curador. Mas eu creio que logo nós vamos poder estar abraçando, estar fazendo acolhimento novamente às pessoas, se Deus quiser, né? Outro estressor, né? O acúmulo de informações. Isso também tem levado as pessoas, deixado as pessoas muito nervosas, ansiosas e agitadas, né? Que são dados de informações, né? São dados alarmantes que tem quando você começa a analisar o quanto de informação está circulando hoje na rede social, né? Ou na internet, né? Principalmente. O acúmulo de informações é de uma forma exagerada hoje, né? E isso também provoca em nós uma síndrome, a síndrome do pensamento acelerado. O nosso pensamento, ele acelera, né? E quando a mente acelera demais, nós podemos ter muitos prejuízos. E uma pesquisa aqui que eu estava vendo que a cada segundo o mundo produz e compartilha na web 2,9 milhões de e-mails a cada segundo, né? 8.947 posts no Twitter a cada segundo, nem é minuto. Isso é algo, é um piscar de olho, né? Tudo isso. 987 fotos no Instagram.
a cada segundo. 4.602 chamadas no Skype e 82.386 pesquisas no Google a cada segundo. Então, tudo isso aparece nos computadores, smartphones, em um mísero segundo. Então, é muita informação. E isso se torna uma ameaça viral para a nossa mente, né? Porque a cada segundo, aí pintam constantes atualizações, novas informações. Então, não é à toa, né, que semanas antes aí de ser decretado a pandemia, a Organização Mundial da Saúde, ela já classificava toda essa situação como uma infodemia. O que é uma infodemia? É o excesso de informações. Nós estamos aí vivendo uma infodemia. É muita informação. É abundância de vídeos, de textos, de gráficos, de áudios, de ilustrações, né? E a gente sabe que aí tem também aí a questão das reproduções que são aí inverdades, né? As fake news, nós estamos vendo aí, e nós precisamos, então, uma dica que os profissionais estão passando para nós lidarmos com esse dilema, é nós procurarmos, assim, manter um horário para buscarmos essas informações, não passarmos, assim, o dia todo ouvindo informações, buscando informações, lendo informações, mas ter, assim, estabelecer dentro da nossa rotina um horário, né? Ou pela manhã, ou pela noite. Às vezes, se faz necessário nós desligarmos um pouco a televisão, porque é muita informação, e isso tem trazido um adoecimento mental para as pessoas, né? A questão aí do uso excessivo do celular, né? Facebook, WhatsApp e tantas coisas que a gente recebe durante o dia, a gente precisa ir passar por um crivo para ver se realmente é verdade ou não, né? Para ver as fontes de onde vem, se é verdadeiro ou não, para depois repassar para as pessoas, porque tem pessoas que recebem as informações e já vão repassando, né? E nós precisamos fazer aí uma análise para ver se realmente isso tem um fundo de verdade para nós passarmos para outras pessoas essas informações. Correta. E até nessa questão da própria informação na TV ter horário para assistir, eu também colocaria mais selecionar qual o canal que vai assistir, ou que vai ler a informação, porque se você ler todos os canais que estão, as informações estão tão desencontradas, uma mesma informação é dita de várias maneiras que a pessoa já não consegue mais processar qual o sentido, qual o valor daquela informação, né? A irmã Sueli e o pastor Alexandre colocaram aqui: nós precisamos de informações para sabermos como nos proteger. Porém, informações demais, contraditórias, olhar vídeos de enterro e afim, se tornam estressores também. Colocou aqui, né? Então, aí fica a dica, né? Para que não fique aí constantemente com a TV ligada e com as redes sociais abertas. A gente precisa, às vezes, dar um tempo para a televisão, um tempo para as redes sociais, porque senão a mente aí ela fica com esse enfrentamento aí, que é um estressor, né? E que tem aí trazido muitas informações, né? Então, é a infodemia que nós estamos vivendo aí nesse período de pandemia. O impacto do coronavírus no bolso também, né? É verdade. O coronavírus impactou no bolso, né, das pessoas. Nós precisamos e devemos, né, nós tivemos que nos reinventar, né, em algumas coisas, porque essa questão aí do impacto do coronavírus no bolso tem tirado o sono de muitas pessoas, né? E eu estava lendo aí algumas informações
que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele estima que o mundo entrará na maior crise desde 1929, né? O ano que ocorreu a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então, nós vamos ter essa questão, esse enfrentamento já estamos vivenciando isso, né? De uma grande crise econômica, porque em alguns lugares aí nós aqui, a nossa realidade, né? Muitos comércios aí, cidades à nossa volta, com comércios que não estavam podendo ser abertos, né? E isso já está passando de meses e tem trazido um grande transtorno financeiro para as pessoas, para os investidores. E também tem trazido aí surtos de ansiedade, depressão, né? Que isso aí acontece, está dentro da normalidade, se desenrolar a partir de dificuldades financeiras. Sim. Então, é o medo de ficar desempregado, é a redução de salário, é a rotina que mudou, é uma grande crise realmente que estamos enfrentando de uma forma generalizada, né? E do ponto de vista individual e também do ponto de vista geral, a dica é que nós precisamos nos reinventar, precisamos reduzir, precisamos nos adequar a esse momento e tantas expectativas que estão geradas, né, nós precisamos nos adaptar a esse tempo, tanto das contas quanto da nossa mente, porque se nós não tivermos aí o equilíbrio da mente, nós vamos, né, as pessoas surtam, né? Então, não podemos criar, assim, não crie tensões desnecessárias sobre as coisas que estão fora de seu controle. Viva cada dia um dia, né? É verdade. E nós temos a oportunidade também de aprender com os erros das crises passadas e, dentro do possível, buscar o bom e o velho balanço, né? Planejar o futuro, ter planejamento de tudo aquilo que formos adquirir, do que formos consumir, para não cair numa neurose extrema, porque senão nós caímos aí em uma neurose e a situação só piora. Precisamos ter esse equilíbrio, esse controle e saber que no momento precisamos também, em muitas áreas, nos reinventar, né? Ajustes que muitos precisaram fazer, né? Nós fizemos ajustes aqui no nosso lar e acompanhamos amigos, irmãos que precisaram se adaptar a este tempo, e isso é importante porque isso aí gera, sim, né, muita ansiedade e também é um dos estressores que nós estamos aí vivenciando diretamente. É a questão aí econômica, né? Essa é uma situação, né? Até na questão muitas vezes, entrando num outro ponto também, e a questão financeira é um dos grandes aí também de separação de casais, né? Que não tem o controle. Então, realmente, é muito importante, nesse momento que estamos vivendo, ter esse controle aí para não sofrer consequências. Finanças, né? Das finanças. É um tempo que nós temos que ter um cuidado para não fazer aquisições desnecessárias, né? É um tempo que temos que ter cuidado nas negociações para esse equilíbrio financeiro, não vir trazer aí a questão financeira, vir trazer desestabilidade no relacionamento conjugal, na família e também aí nas circunstâncias gerais, profissionais aí do dia a dia, né? Precisamos ter esse cuidado também. É verdade. Outro estressor, as alterações de rotina. Tá? Esse é porque muitas pessoas mesmo não conseguem trabalhar com essa situação. Mudou-se muito, até a questão de trabalho também profissional, né? Quantas rotinas que foram alteradas aí? Home office, por exemplo. Quem é que eu ia falar de trabalhar em home office primeiro? Hoje é uma realidade presente
que início do ano falasse, ninguém ia ver que não aconteceria, né? E está acontecendo hoje. Então, mudou completamente a rotina. Daí entra toda a questão, toda a estrutura familiar é alterada por essa mudança, né, pastora? É verdade. Nós temos visto aí as escolas que mudaram a sua rotina, escolas fechadas, né? Universidades fechadas, as aulas sendo ministradas em formato diferente, as aulas online, e tem muitos alunos que têm dificuldade para a aprendizagem dessa forma. É também um tempo de se adaptar a esse novo modelo de ensino, de aprendizagem, né? E como as escolas fechadas, as crianças em casa, os adolescentes em casa, ficam o tempo todo em casa. E isso aí tem alterado a rotina. E a mesma coisa, né? A mesma regra se aplica para os adultos, que precisam dar conta das demandas do trabalho à distância. E às vezes em casa é um outro ambiente para se trabalhar, né? Então ali está, é diferente de você sair todos os dias para o teu trabalho, para aquele ambiente profissional. E dentro da sua casa você vai estar ali vivenciando ali com os afazeres domésticos e acaba às vezes se envolvendo mais tempo, né, do que se fosse lá na empresa. Outro dia, um exemplo que eu quero dar aqui foi de um menino, de um colega da minha filha, né? Que ele tem já problemas de ansiedade, alto nível de ansiedade, e já um princípio de depressão, e ele já estava se encaminhando para o suicídio, né? O desejo, pensamentos suicidas, pelo fato de estar aí recluso, de estar isolado em casa. E quando o adolescente ele é muito hiperativo, isso é dificultoso, ficar só em casa, né? Então, sim, naquele momento, ele teve apoio de um professor que percebeu isso, né? E pôde lhe apoiar e também evitar um transtorno maior aí, que, né, vinha aí acontecendo e poderia trazer um grande prejuízo até para a família. Então, mudou as rotinas, mudou a questão do lazer, né, mudou a questão do tempo livre, do descanso. E algo que é bem preocupante aí é a questão da jornada, nem é dupla mais para as mulheres, mas é tripla, né, para as mulheres. E aí as mulheres têm que, né, trabalhar home office, têm que dar conta da casa, e daí dos filhos, adolescentes que estão em casa, muda toda a rotina, porque tem que haver um envolvimento com as crianças, com os filhos, para esse tempo ser bem aí ocupado, né? E então as mulheres, além do trabalho secular, têm que dar conta dos quesitos, né, da família, da casa. E as pesquisas aí estão apontando, né, no olho desse, podemos dizer assim, desse furacão. Não é raro aí que as brigas aconteçam entre os casais, né? Há muitos conflitos aí emergindo entre as famílias, os casais, os pais, os filhos, até entre os avós, né? Porque agora os filhos, as crianças estão aí mais tempo em casa, né? Os avós, sim, os netos, né? Então, a gente diz que há um intensivão de convivência, porque estão ficando aí direto em casa, né? E quando se fala nos relacionamentos, nos casais, na China, após aí a questão da pandemia, houve um alto índice, né, de separação, de divórcios. E esse momento desse intensivão da convivência é o tempo que os casais, às vezes, ficam mais juntos e começam aí a perceber aí uns defeitinhos, né, umas manias no outro, né, e às vezes traços de personalidade que antes ficavam mais tempo longe um do outro e não se percebia, passava de uma forma desapercebida, até sabia que tinha, mas passava de uma forma desapercebida. E agora essa convivência de muito tempo juntos, então isso também aflora. Aí vem as brigas, vem os conflitos dentro de casa, né?
Mas a dica para esse estressor aí é o diálogo, né? Nós precisamos ter essa ferramenta que é o diálogo com os filhos, com o esposo, né? Com o companheiro, com a companheira. Buscar tornar esse dia mais agradável para todos, compartilhar os sentimentos. Precisamos compartilhar, né? Os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, aquilo que está incomodando. E o importante também para cada um de nós é reservar um tempo para nós. A gente precisa de um tempo para nós mesmos. Um tempo para nós realizarmos, né, as nossas atividades individuais, que trazem bem-estar. Isso faz bem para o equilíbrio emocional, né? É verdade. E também é uma saída para aliviar esse clima, às vezes, de tensão. Às vezes precisa se recolher um pouquinho para um outro espaço, um outro ambiente da casa, para prevenir aí discussões e tensões desnecessárias, né? Então, a gente precisa desse tempinho de recolhimento aí para acompanhar aí tantas lives que têm acontecido aí nesse tempo de isolamento social, tantas lives aí com conteúdos bons. A gente precisa desse tempinho para nós, uma boa leitura, um momento de meditação. Muito se fala em meditação nesse tempo de quarentena, e para nós cristãos, né, meditar na palavra de Deus. É aquele momento que nós falamos com nós mesmos, né? Que a palavra de Deus fala com nós e nós podemos refletir essa palavra como um espelho para a nossa vida. Uma observação aí desse tempo, né, uma observação que até as pesquisas, e nós estamos vendo aí na mídia televisiva aí apontando que desde março, a partir do momento que iniciou a pandemia, nós vamos ver que tem se elevado aí a questão das agressões, né? Das agressões. É muito preocupante, né? Da questão aí, principalmente, as vítimas, a maioria das vezes são mulheres, né? E nós estamos vendo aí mães, esposas aí que são essas vítimas que passam por agressões, e esse tempo aí de conflito, de muita ansiedade, de depressão, e todos ali no mesmo ambiente tem gerado essas agressões, né? E até eu estava lendo ali, estudando sobre esse tema muito importante. Então, já nesse caso aí de agressão, não há conversa que resolva. Então, tem que procurar aí, as pessoas que sofrem de agressões têm que procurar assistência nas delegacias da defesa da mulher e nos centros de acolhimento e fazer denúncias. Não pode se calar, né? Porque nós temos que ter esse cuidado aí. Não, a mulher não pode, a mãe, a esposa e muito menos os filhos aí passarem por agressões e se calar. Nós precisamos sim ir em busca, e isso aí está disponível durante a pandemia, né? Nós temos esses centros de acolhimentos que fazem esses atendimentos aí. Voltando à questão da mulher que é tripla, agora, quem sou eu para discordar, né? Vou discordar aqui, eu apanho em casa. E o apanhar depois da minha pastor chamar a atenção também, então tem que concordar. Mas agora voltando à questão essa questão aqui, bem colocada agora no final aqui da pessoa que sofre agressão, eu já vi alguns dizer assim, não, só um pouquinho, vai orar, espera. Não. A questão da agressão não tem desculpa, né? Tem que denunciar realmente, né? Não adianta querer a pessoa dizer, é crente, coisa tal, apanhei, vou esperar. Não. Partiu para esse ponto, perdeu o respeito, perdeu completamente a consideração e tem que realmente ser denunciado. É verdade. Tá? Pastor Miguel Júnior, obrigado pela sua companhia aí, que Deus te abençoe e a alegria de ter a sua presença aí conosco aí. Agora, um outro também, que é o que está ocorrendo, que está deixando muitas pessoas aí completamente sem chão, e que eu creio que, para quem perdeu o seu ente querido, para quem teve essa situação aí, é de não poder dizer adeus, né, pastor? Essa é uma situação muito crítica mesmo, que dói no coração de qualquer pessoa e qualquer familiar, né? Esse
esse estressor aí que nós pontuamos de não dizer adeus é algo que com certeza deixará marcas profundas, né, nos entes queridos, traumas Sim. e com certeza vão precisar depois de acolhimento, de auxílio nessa questão psicológica, porque na sociedade ocidental onde nós estamos inseridos, o velório, aquele tempo, né, do lamento, do choro, de receber ali um abraço, de receber palavras de carinho, de amigos, de familiares, são etapas muito importantes para se despedir de alguém querido, né, que acaba de morrer. Isso nós vivemos, esse fato nós vivemos na nossa família. Há poucos dias, né, quando perdemos o nosso cunhado, que nós não podemos se despedir. Nós fomos surpreendidos de uma forma tão rápida, e assim como a família lá do irmão Júnior hoje, né, que perdeu o seu pai, da mesma forma, não há esse momento de se despedir. Outro dia que eu encontrei a sua esposa, ela me relatava, né, muito triste, dizendo que já pelos cuidados, né, do isolamento, fazia alguns dias que não se viam, não se visitavam, e agora o fato mais marcante é não poder se despedir, dizer um adeus para essa pessoa, para esse ente querido, né? Então, esse cenário é muito terrível e ele exige, mais uma vez, uma reinvenção no jeito como nós vamos expressar afeto e solidariedade. Nós não devemos deixar de expressar o afeto e solidariedade nesse momento, né? E como foi na nossa família o ritual, né? Foi feito à distância para os familiares acompanhar. Então, as funerárias estão disponibilizando também desse novo modo, desse novo modelo, né? Também, assim, nós precisamos de... A essas pessoas que perderam seus entes queridos, né? Deixar uma palavra, né? Uma mensagem por WhatsApp, pelo Messenger, fazer uma videochamada em algum momento oportuno e deixar uma palavra. Isso é importante porque esse fato aí de nós não podermos dizer adeus aos nossos entes queridos é um fato muito marcante. É um fato que com certeza gera traumas nas pessoas que perdem, não poder dizer, né, um até breve, né? E isso é muito marcante também para as crianças. Nós precisamos ter um cuidado especial com as crianças que passam por esse momento de perda, né? E as crianças merecem uma abordagem especial nesse momento. Então, é importante explicar para as crianças o que está acontecendo. Nunca negar a realidade para as crianças, mas nós temos que ser realistas com elas e falar da realidade e deixar elas livres também para expressarem as suas emoções como elas acharem mais cômodo. Porque às vezes a tendência é de nós queremos proteger, né, as crianças, e quando eles vão se expressar, a gente corta, né, ou desvia, mas eles precisam vivenciar o luto, eles precisam desse tempo de elaboração do luto, eles precisam falar, é importante chorar, porque isso faz bem, né, para o nosso psíquico. Então, o luto, ele é um processo, e cada pessoa reage e lida de uma maneira diferente. Tem pessoas que levam semanas, meses, outras até anos, que vão carregar esse processo aí, um processo mais fácil de se viver e mais rápido, e outras vão elaborar de uma forma mais longa. Mas o importante é que nós possamos, nesse momento aí, compartilhar, né, com os nossos familiares o legado que essa pessoa querida deixou, né? Porque esse legado vai servir como nutriente para nós continuarmos tocando a nossa vida
e para que nós venhamos a construir outros significados a partir dessas memórias, né? O quão bom é que, quando aconteceu a perda na nossa família, nós ficamos com as memórias, com as lembranças, e isso é o que está levando nós a construir novos significados a partir dessa perda. É verdade. Essa é uma situação muito complicada mesmo, e só o tempo vai dizer. Temos que ter esse cuidado aí, realmente, aí, de ter essa atenção. Preciso ouvir uma palavra, um conselho, uma palavra de esperança, de fé, para que, quem sabe, está deprimido, quem sabe você está num processo, querendo entrar no processo de depressão, está triste, está abatido. Nesse momento, então, a irmã Marta vai deixar aqui uma palavra e também uma orientação de como agirmos em situações que nós encontramos, se estivermos passando por um momento desse, nós deixar a orientação que nós devemos fazer. Então, para nós que estamos enfrentando esse desafio aí, o primeiro passo que nós precisamos é entender e nos conscientizar, né? Nós precisamos estar conscientes de que as emoções, elas são parte fundamental da saúde. Então, nesse viés aí, nesse olhar, é vital reforçar que as mensagens, né, reforçar a mensagem que as doenças psiquiátricas, elas não são frescura e muito menos coisa de louco, né? O que existe é muito preconceito por aí, né? Então, as doenças emocionais existem, é fato, e elas precisam ser diagnosticadas e tratadas com respeito e seriedade como qualquer outra doença, como qualquer outra enfermidade que atinge o corpo. As doenças emocionais, né, precisam ser aí tratadas. E sentir-se mal aí diante desse cenário é compreensível e até esperado, né? É comum a todos nós. Mas nós não podemos deixar esses sentimentos aí ultrapassarem certa fronteira. Então, é necessário buscar auxílio do profissional de saúde quando há um sofrimento que está prejudicando aí o nosso dia a dia. Nós precisamos buscar ajuda, auxílio, né? E uma orientação aí entre os sintomas que ligam aí o sinal de alerta, né? Nós precisamos ficar aí atentos, então. Que sinais são esses? E quando é que nós devemos buscar o auxílio do profissional aí da área da psicologia? Nós precisamos ficar de olho aí quando nós temos cansaço em extremo, desânimo decorrente, preocupação exagerada, né? Com pensamentos aí sobre desastres, sobre morte, pensamentos intensos que não saem da cabeça, quando temos insônia, quando às vezes altera a questão do nosso humor, quando altera a questão até do nosso apetite. Então, como o irmão Ledo falou, como o senhor falou, irmão Ledo, o diagnóstico precoce dessas condições, ela garante aí um tratamento mais tranquilo, eficaz, né? E que não se vá além, né? Porque tudo que é prevenido, tudo que a gente consegue prevenir e remediar, já é um grande êxito aí na questão da nossa mente, né? Das emoções. Sim. Também aqui, antes de deixar aqui a nossa finalização, né? É muito importante nós tomarmos sol, porque aí o sol é onde nós extraímos a vitamina D, né? E é importante, nós estamos aí mais por casa, não estamos saindo muito, mas a gente precisa tirar um tempinho para pegar um sol, né? Porque o sol é muito importante na nossa vida, porque quando nós tomamos esse banho de luz natural através do sol, estimula a liberação da serotonina, que é uma substância entre os neurônios que produz a sensação do bem-estar, né? Então, é muito importante quando nós pudermos tomar sol todos os dias, praticar aí exercícios físicos,
para garantir aí o equilíbrio da nossa química cerebral, porque o nosso cérebro, ele trabalha quimicamente, né? É uma química cerebral que atua aí no nosso cérebro. E sempre cuidar também da nossa alimentação, né? Consumo de frutas, de verduras, alimentos naturais e frescos, aquele pacotão de recomendação da saúde que não pode mudar agora em tempos de pandemia. E a última dica que eu quero deixar é que realizar atos de solidariedade e empatia também ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e à recompensa, e aumenta a quantidade de neurotransmissores como a dopamina, que está relacionada com as emoções. Então, quando a gente faz aí um ato de solidariedade, né? Quando a gente abençoa alguém, quantas pessoas aí passando necessidades, às vezes até na questão de alimentos, precisando aí de um apoio. Nós, quando realizamos e podemos fazer atos de solidariedade, de empatia, então, em nós é estimulado aí um neurotransmissor, né, chamado dopamina, que está aí relacionado com as nossas emoções, e a neuropsicóloga Luciana Zambuja, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da PUC, né, essa neuropsicóloga, ela fala sobre, ela tem um estudo relacionado a isso que fala e comprova, né, que realizar atos de solidariedade ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e à recompensa. Então, nós podemos fazer isso, não nos custa nada nós estender a mão para alguém, abençoar alguém. Quantas pessoas, né, que nós podemos abençoar de uma forma ou de outra. Não é no muito, mas às vezes no pouco também nós podemos abençoar. E fechando então a nossa prosa, lembrando que nesses tempos de pandemia que nós vivemos, tempos de crises econômicas, sociais, enfermidades, né, nas emoções, aí como nós conversamos até agora, nós precisamos então lembrar. É muito importante nós lembrar que a fé é um motor que nos sustenta e nos traz paz. E a paz de espírito, isso é muito importante para nós seres humanos, poder ter a paz de espírito em meio às adversidades, né? Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, continue fazendo a tua parte, continue aí seguindo os protocolos, usando a máscara, procurando estar mais aí a questão do isolamento social. Nós estamos com bandeira vermelha aqui na nossa cidade, na nossa região. Até mesmo os nossos cultos estão sendo para um grupo de menos pessoas. Mas creia, né? Creia no Deus do impossível. Você faz a tua parte e crê que o Deus do impossível, ele faz aquela outra parte que nós, às vezes, nos sentimos impossibilitados. O nosso Deus, ele pode realizar, ele é poderoso. Então, dentro da sua rotina, né, nós temos visto aí que é importante nós mantermos uma rotina. E dentro dessa rotina, tire um tempo para orar ao Senhor. Tire um tempo para falar com Deus. Quando nós falamos com Deus, nós nos sentimos pertencentes a alguém. Então, nós lembramos que nós temos um Pai. Acima do Pai terrestre, temos um Pai celestial que nos acolhe, que nos ouve, que nós podemos dobrar os nossos joelhos, nós podemos falar do profundo do nosso coração, nós podemos abrir realmente o nosso coração, muitas vezes derramar as nossas lágrimas, e isso nos faz bem, isso nos traz equilíbrio, isso nos traz perseverança, isso nos mantém de pé em tempos de crise. Então, dentro da sua rotina, ore ao Senhor, tire tempo para ler a palavra de Deus, para meditar, porque tudo isso que eu estou falando vai contribuir para o desenvolvimento da tua estrutura espiritual e emocional também. Nos torna mais resistentes para enfrentar o dia mal, né? Ouça louvores,
aquilo que nós preenchemos a nossa mente, aquilo que nós pensamos é o que nós nos tornamos. E quando nós estamos com a mente aí cheia de coisas negativas, notícias ruins, informações ruins, nós nos tornamos, assim, pessoas amargas, pessoas aflitas, né? Pessoas tristes, mas quando a nossa mente ela está ocupada com coisas boas, com palavra de Deus, uma boa leitura, momentos de meditação, de oração, momento que nós estamos em família, acolhendo, através da oração uns aos outros, isso nos faz bem. Isso nos traz resiliência, nos traz, então, a resistência para enfrentar os dias maus, vivendo, né, esse momento de turbulência, mas com paz de espírito dentro de nós. E isso é muito importante, porque a nossa mente é o que comanda tudo, né? Comanda todas as nossas ações, ela tem um comando que vem da nossa mente, que vem do nosso cérebro. Nós precisamos estar com a nossa mente equilibrada, com coisas boas, né? A nossa mente cativa a mente de Cristo. Então, há coisas boas, palavras de Deus, oração, louvores, né? E isso aí vai fazer nós vencermos esse tempo difícil e cremos aí que logo tudo isso vai passar e nós vamos estar aí depois retomando a nossa rotina normalmente, como nós éramos acostumados, né? Nós cremos nessa vitória de Deus. Cremos que tudo isso vai passar e nós vamos estar novamente aí voltando à normalidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então está aí a palavra da pastora Marta, realmente uma orientação, um conselho, para nós poder passar por esses momentos maus. Nós queremos agradecer de coração mesmo a pastora Marta ter aceitado esse nosso humilde convite, participar desses momentos aí. Sei que a agenda dela também é lotada, é cheia também de compromisso, mas nos deu a honra de estar conosco aí nessa prosa cristã, falando um tema muito importante. Para mim é um tema de suma importância que precisa ser tratado mais e mais ainda. Nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus, porém nós precisamos também ter esse cuidado todo especial. Então, que Deus abençoe. Queremos agradecer a presença de todos que estiveram conosco aí. E como nós temos todas as lives, tá? O nosso convidado tem que nos abençoar com a oração. Então, da irmã Marta, então, para orar aí. E depois, no final da oração, ela pode deixar suas considerações também. Nós vamos estar orando, então, pelos nossos amigos, os nossos internautas que estiveram conosco. Vamos pedir uma bênção sobre a tua vida e agradecer por poder contar aí com a sua presença nesse momento de prosa cristã, onde nós aí relacionamos a questão da ciência com a palavra de Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento especial que nós estivemos aqui compartilhando juntamente com o irmão Ledo e com os irmãos que nos acompanharam de assuntos importantes para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu peço uma bênção sobre os nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando. Abençoa, Senhor, a família, abençoa os filhos, abençoa, Senhor, todos os aspectos na questão profissional, na questão dos projetos, enfim, até mesmo nos anseios, que nós possamos confiar e lançar neste momento todas as nossas ansiedades diante de Ti, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. É assim que nós oramos e ministramos e agradecemos por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós aí encerrarmos e deixarmos as nossas considerações, eu vou deixar uma sugestão aqui, irmão Ledo. Eu vou deixar uma sugestão que é a Bíblia de Estudo Conselheira. Eu não sei se o senhor já tem essa Bíblia, irmão Ledo. Não. Eu recomendo, então, o senhor adquirir e aos irmãos que estão nos acompanhando. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia muito boa, eu indico, porque os comentários que ela traz, né, os comentários
que vem toda essa Bíblia, aqui, Bíblia Conselheira, realizado por psicólogos cristãos. É uma Bíblia lançada, então, pela Sociedade Bíblica, e tem aqui relatos, né, de acolhimento, de reflexão e de graça, que foram psicólogos cristãos aí que trouxeram, então, esses comentários aí muito importantes. Então, eu indico essa Bíblia aqui para os irmãos, né, que querem aí se aprofundar mais na questão da psicologia e relacionar com a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a sua vida. Só um pouquinho agora, já que fez a bebida, agora falar de um livro, então. Tá? Isso aí, esse livro aqui, tá? Equilíbrio Emocional. Tá? A doutora Eliana Cruz. Tá? Tens aí, né? É um livro que é recomendado para... É um livro fantástico, esse livro aqui. Esse todo cristão deveria ter. É um livro fenomenal mesmo. Tem boas informações, fala na questão, vai trazer a base da questão da psicologia, o que é o caráter, o que é a personalidade, vai definir esses pontos aqui. Depois vai falar a questão do amor, da alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. Tá? É muito bom esse livro aqui. Tá? Recomendo. A psicóloga doutora Elaine Cruz, ela é uma escritora, né, da CPAD, e recomendo ela também. Palestrante. Vários materiais dela na internet também, né? Correto. Tem a psicóloga Valquíria Salines, também da CPAD, que eu recomendo. Ela tem bastante materiais, livros. Nós temos também esse livro aqui, ó, que é do pastor Jamiel de Oliveira Lopes. Aí, esse livro é muito bom, mundo, né, psicologia pastoral aí para os obreiros, para as obreiras, e relaciona a psicologia também à luz da palavra de Deus. É um livro bem amplo, né, e que trata aí dessa questão que nós falamos aí da controvérsia dentro das igrejas, né, que alguns pastores, às vezes, demonizam a psicologia e tem outros que dão uma importância além da medida. Então, precisamos ter aí esse equilíbrio, né? E a resposta está onde? Através do conhecimento. Então, nós indicamos aí essas dicas muito importantes para os irmãos. Os dois livros são escritores com grande experiência na vida cristã, que tem anos já de experiência de escrever esse livro usado por Deus realmente. São livros fantásticos, então recomendo aos irmãos que estão assistindo aí a adquirir esses livros aí. Tá? Se for aqui em Alvorada, procura eu, procura a Keila, né? Que nós temos esses livros disponíveis também para vender para os irmãos terem a pronta entrega. Em tempos de pandemia, né, irmão Ledo? Faz bem aí uma boa leitura. Amém. Deus abençoe a sua vida, a vida da irmã Geni, que o Senhor prossiga aí nessas lives, trazendo e compartilhando conhecimentos à luz da palavra de Deus. Deus abençoe o Senhor e a todos os irmãos aí que estiveram conosco. Amém. Que Deus abençoe a todos que estiveram presentes aí, que vários começaram e terminaram conosco nesse tempo aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastora Marta. Um grande abraço ao pastor Daniel, o nosso pastor aí, e a todos que estão aí. Desejo um ótimo final de semana, abençoado por Deus aí, e fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe.